Carla Zambelli está sendo julgada também. O plenário virtual está aberto para um julgamento contra Carla Zambelli, que não é aquele de ter corrido atrás das armas e nem o de cassação. É mais um dos crimes cometidos por ela, que foi o de se associar a um hacker e promover a invasão do sistema do CNJ. Lembra quando foi emitido aquele mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que deixou o gado louco lá na pista? Pois é, Zambelli está sendo julgada e já temos o voto do Xandão, que é o de pedido de prisão de 8 a 10 anos para Carla Zambelli e que, se depender do voto do Xandão, ela começa a cumprir em regime fechado. Vamos ver tudo isso nessa edição, mas antes, se você está chegando por esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, faça parte dessa comunidade, puxa o tamborete, senta aqui com a gente, vem acompanhar, entendendo melhor o que se passa no cenário político brasileiro. Vem pra cá. Zambelli está sendo julgada agora e tem voto do ministro Alexandre de Moraes. Xandão do STF votou nessa sexta-feira para condenar a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. O ministro também condenou o tal do hacker de Araraquara, Walter Delgatti Neto, a 8 anos de prisão pelo mesmo motivo. Ambos foram condenados pelo crime de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Além das penas de prisão, Moraes também determinou que ambos paguem juntos o valor de 2 bilhões em indenizações. O ministro também determinou a perda do mandato de Carla Zambelli, se ela não for caçada por lá, vai ser caçada por aqui, quando o caso transitar em julgado, ou seja, não houver mais como ela entrar com recursos. Xandão seguiu o entendimento da denúncia apresentada pela própria PGR para que não fique mais uma vez a culpa sobre o Xandão. Isso é importante que você entenda para você explicar para as pessoas na rua. O ministro só vota e nem vota sozinho. Ele vota com mais 5 pessoas. Ainda faltam os outros votos. Mais 4 pessoas. E esse pedido não é feito da cabeça dele. Quem elabora o caso, quem apresenta e diz que de fato ela cometeu um crime é a Procuradoria-Geral da República por meio do seu procurador-geral, o Paulo Gonet. Então o juiz só decide. De acordo com a invasão, eles são acusados de inserir documentos falsos do sistema do CNJ, entre outros documentos, um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi o que eu mostrei para você. E antes que venha o bolsonarista falar assim, ai, mas pode o mesmo ministro ser vítima e julgador, te lembro mais uma vez, tem mais 4 votos, não é só o voto dele. Então ele não é determinante para isso. E para além disso, essa estratégia lançada no bolsonarismo é antiga. O ministro Alexandre de Moraes já era julgador dos casos que envolvem a Carla Zambelli quando ela cometeu mais esse crime, tentando criar a suspeição forçada. E lembra você que o Código Penal não permite a suspeição forçada. Você não pode dar um tapa na cara do filho do juiz que está julgando você para dizer que o juiz que está julgando você vai ser suspeito, tá ok? Não pode, não tem jeito. Gente, entrou no sistema do Supremo, está público desde as 11 da manhã, tanto o voto do ministro Alexandre de Moraes no caso do Alexandre Ramagem, como no caso da deputada Carla Zambelli. E aí, só trazendo aqui para vocês o resumo, o ministro Alexandre de Moraes vota pela condenação da deputada Carla Zambelli por crime de falsidade ideológica, pagamento de indenização de 2 milhões de reais, perda do mandato com comunicação após o trânsito em julgado à mesa da Câmara dos Deputados. Então, a gente vai passar aqui um tempo agora destrinchando essas 2 decisões, 2 votos do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses casos. Eu tinha contado para vocês, ao anunciar o início do julgamento, às 11, que a tendência era essa. Então, assim, deu a lógica. O ministro vai delineando, o voto dele é longo no que diz respeito à Câmara dos Deputados. Quais são exatamente as atribuições, as prerrogativas estabelecidas ao parlamentar no artigo 53 da Constituição, para dizer o lógico. Não há proteção aos demais, né? E também não há blindagem a crime cometido antes do mandato. Você vai responder quando terminar o mandato, é o que diz o ministro, também no que diz respeito aos 2 crimes menos graves. A Câmara sabia que a iniciativa ia dar em água, como eu disse, né? O presidente da Câmara dos Deputados fez jogo duplo, para dentro disse que era uma afronta, para fora ligou para dizer, eu sei que não vai dar em nada, mas você sabe como é aqui dentro e tal, e etc. Falou com os ministros tentando acalmar.
O entendimento é pacífico, deu exatamente a lógica. O Supremo vai defender a sua prerrogativa e a Câmara, tomara, né, entenda aí as limitações, Valdo, do seu desejo, né, de ter aí uma blindagem excepcional, um tratamento excepcionalizado para cometimento de crime e nenhuma investigação. Transgrediu, violou regras, né? Maculou a democracia, né? O processo político, em nome de um líder ou de um campo. Né? Ela foi efetivamente as últimas consequências na direção desse abraço, dessa devoção, dessa rendição ao bolsonarismo, e não tem no campo o acolhimento. Né? Depois de tudo isso, muito recentemente, o ex-presidente Bolsonaro ainda a responsabilizava pela derrota nas urnas em 2022. Então, o quão vão, né, foi todo esse esforço, cometer crimes em nome da lealdade a um líder político e não ter um mínimo de aceno, né, de acolhimento por parte dele. Isso sempre me impressiona. Quer falar? Presidente, estou fazendo a declaração de voto favorável, claro, ao requerimento, bem porque esse requerimento tem uma pessoa fundamental de ser ouvida, que é Walter Delgatti. Pode-se falar do Walter Delgatti o que quiser, mas aquilo que ele denunciou sobre a Lava Jato foi confirmado, no que ficou conhecido como Vaza Jato. O senador está aqui presente e um deputado que foi cassado, que o digam. E ele agora tem falado coisas que nos deixam assustados. Ele foi, não sei por quê, pediria silêncio, trabalhar agora com a deputada Carla Zambelli. Vossa Excelência tem visto isso. No trabalho que fez com Carla Zambelli, estava incluso lá esse hacker invadir o site do CNJ e falsificar documentos. Com pagamento da deputada em relação a isso. Bom, então são essas informações que a gente tem nessa edição. Considere, se você está desempregado, procurando uma forma de trabalho, te garanto que é possível ganhar dinheiro pela internet. Então, se você quer começar a ter uma renda, eu te garanto, dá para receber. Eu recebo renda de mais de uma plataforma há muito tempo. Rendas que dá para comprar carro, moto, casa, viver sua vida. Confira o link no primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha. Adquira o produto, o Clayson vai atender você e vai explicar para você como é que isso funciona. Até mais, um abraço, fui.